Isso é uma loucura, cara. E aí o Rafa veio pra E cá. aí ele veio, Mas nisso você tinha a barbearia voando, Eu seu tava com a projeto lá na barbearia, sua cheio de casa. fiquei invocado com 15 de igreja. Falei, cara, eu vou pregar o evangelho e cuidar de gente. Pronto. E aí comecei a reunir em casa, né, na varanda ainda da casa do meu pai, muita gente. A Aí pandemia você passou lá no Brasil, passou aqui. Passei lá no Brasil com a casa cheia de gente, pregando normal, entendeu? Então, tipo assim, aí o Teve pessoal uma ia pra parada, você lá. foi pro hospital, não foi? É, Quase e aí morreu? que tudo começou. E aí que eu vim parar pra cá, entendeu? Com Oh, essas que bandas da daqui. hora. Então, e aí pronto, aí comecei Alguma a reunir coisa em tinha que casa. parar o homem. E eu não parava. É. Eu não parava. Tipo, e ao ponto, tipo assim, ceguei e comecei a movimentar mesmo, assim, de qualquer forma mesmo, tipo, na boa vontade, na boa Sim, intenção, mas sim, não da sim. maneira correta, entendeu? Então Ó, é aquilo Ney, que eu, isso é aquilo que eu top costumo falar. falar, né? Que nem tudo que a gente faz significa que a gente tá no caminho correto. Nem porque Uau. tá dando certo, entende? Tipo assim, que tá no caminho correto. Nem tudo Né? Eu que lembro que, brilha tipo é assim, ouro. tinha muita gente. Eu podia muito bem falar, não vou viver mais de barbearia. Entrava muita oferta pra mim. Né? Não, Entrava Ney. oferta, tipo, o pessoal chegava lá em casa, ó, eu recebi um dinheiro assim, eu quero dar pra você, cesta básica, roupa, e muita coisa. Era muita coisa, e eu nunca vi isso. Entende? Então, tipo, e pronto. E aí, infelizmente, é muito assim legal, né? Porque a gente gosta de expor muita coisa boa, mas eu também eu quero expor, né? É as isso, coisas é ruins. legal. Entende? Eu sou um cara assim, e aí, pronto, as mazelas me pegaram, né? Fiquei um cara totalmente soberbo, orgulhoso demais. E comecei a me movimentar de qualquer forma, do meu jeito e da minha forma mesmo e pronto. Né? Sim. E aí eu lembro que eu comecei a reunir com o pessoal na sala da minha casa, deixei a barbearia de lado, os 3 caras cuidando da barbearia. E aí começa a história de eu vir pra cá. Né? E aí um saiu, o outro saiu. Então eu perdi os 3 funcionários, né? Desleixei com a barbearia e comecei só a cuidar do povo. E você não tinha cuidado, tipo assim, ninguém cuidava de você, Exato. porque você aí nessa altura Nunca você já tive. Nossa. Eu fui ter quando eu cheguei aqui em Portugal. Eu nunca tive. Então esses anos todos foram cavando sozinhos. Foi cavando sozinho, dando murro em ponta de faca, levantando de novo. Yeah. Acho que eu sou muito ruim, mas uma coisa que eu sempre tive foi a perseverança, entende? Eu sempre perseverei, assim, em muita coisa, né? E, então, e mesmo ruim, eu perseverava ali, né? Então, tipo... E aí, eu sem destino, sem nada, eu falei, cara, eu vou começar algo na minha casa mesmo, na sala da minha casa. Aí, Doido. Doido. Na boa intenção. Sim, Mas exatamente. a boa intenção não significa que você tá no caminho correto. É entendeu? isso. E aí comecei algo na sala da minha casa com alguns meninos e tal, 4 pessoas. E isso de 4 foi se transformando, tal. Quebrei a parede do meu quarto, liguei a sala com o quarto, pintei as paredes de preto e meti umas cadeiras. E nisso o Rafa já tava aqui, a gente conversando e tal. E comecei a pregar o evangelho. Só que aí eu entrei num estado muito, muito crítico, né? Eu comecei a fazer sessões no psicólogo, que eu dei uma síndrome chamada síndrome de burnout, um cansaço excessivo, com início de depressão. Então, tipo, mesmo assim eu não parava, ia e tal, só queria fazer. E aí que, pronto, eu aprendi, né? Na marra, assim, Deus me parou, né? Eu aprendi que eu não preciso fazer pra ser, eu sou porque Deus é. Nossa. E depois eu aprendi isso, entendeu? E isso me pegou por dentro. E aí foi um dia que eu peguei Covid, e aí tudo parou, e as reuniões cessaram. E aí eu fui pro hospital com menos 45% do pulmão. Nossa, Ney. Que sim. isso. Você tava aqui já. Tava orando junto. E foi muito feio. Eu pensei que dessa vez aí eu ia cedo, assim. Que isso. E aí fui pro hospital. Ficou entubado, tudo, mano. Tudo, as coisas, tipo, muito, cara, foi... Meu Deus. E eu lembro que me colocaram na sala, assim, do hospital sozinho, assim, né? Porque pro hospital que eu fui, não tinha ala de Covid ainda. Porque, tipo assim, lá eles tinham construído algo específico só pra Covid, que era fora do hospital. Era em outro lugar, né? Então, eu cheguei lá, me colocaram numa sala, eu deitado, assim, com menos 45 do pulmão. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E nisso entra uma médica, e essa médica entra na sala chorando. Nunca mais eu esqueço disso. E ela chega em mim e fala comigo assim, olha, eu não te conheço, mas eu preciso que você faça uma oração por mim, eu preciso liberar perdão pro meu esposo.
Ele me traiu, eu não consegui perdoar ele, preciso que você ore por mim. E aí eu orei por ela ali, preguei pra ela e tal. Ô, Ney, eu tô morrendo aqui, a senhora quer que eu ore? Ô, Ney, só a saideira, Jesus. Dá essa moral aí pra mim. Só que eu não tinha percebido ainda que era pra olhar pra mim. Deus me parou, cara. Entendeu? Tanto que teve um convidado que já passou aqui nessa mesa, que eu acho também, que o Ney é cheio de história, né? Amigo desses caras e tudo. Né? Eu nem sabia. Depois que o Maicon passou aqui, que eu soube que ele falava com você nessa época. Conversava, né? Conversava sobre missões e tal. Até o Djalma, né? Conhece o Djalma de longa data. O Djalma. Tem tempo. O Magu conhece. Epa! Tá louco. Esse é o problema. Olha. Loucura. Aí você tava lá. E aí, cara, pronto, me transferiram pra outra ala e aí tudo começou. Em uma semana, eu fui pra essa ala na segunda-feira. E aí, na segunda-feira mesmo, eu comecei a receber ligações. Olha, eu tava orando por você, Deus falou que você vai embora daí. Isso no hospital. Com Covid lá. E aí, na terça-feira, mais ligações. Olha, eu tava orando por você, Deus falou que quando você sair, Deus vai virar uma chave na sua vida. Você vai embora daí. Eu falei, não, tá bom, amém. Meu emocional tava, tipo, abaladíssimo e tal. Eu tava numa ala com 27 caras. 27 caras do meu lado, assim, um pior que o outro. E aí eu falei, meu Deus, eu tava sozinho lá. Não podia entrar ninguém, era só eu e os caras e tal. Eu falei, meu Deus do céu. E a médica chegou pra mim e falou, você vai ter que ficar aqui 2 semanas ou mais por conta do seu pulmão, tá muito danificado. E nisso, eu falei, tá bom. E eu lembro que era uma quinta-feira, de quinta pra sexta-feira. Eu tava dormindo, assim, de madrugada e eu acordei com um barulho muito grande, tipo uma chapa de ferro, assim, caindo e batendo no chão muito forte. E aí eu acordei de madrugada, falei, meu Deus, que isso? Um sonho, algum pesadelo que eu tive. E eu sentei na maca. Quando eu sentei na maca, nitidamente eu escutei uma voz aqui nesse ouvido, falando comigo assim, olha, você precisa estender sua mão e orar aqui. E aí eu levantei nunca mais eu esqueço disso, foi uma experiência muito forte que eu tive, assim. Eu estendi minha mão, orei, né, orei e tudo mais, profetizando cura e tudo mais e tal. Isso na quinta-feira de madrugada, para que Deus ajudasse todo mundo que tava lá e libertasse todo mundo e tal, colocando minha mão nas macas e tudo mais. E aí eu não tava tanto debilitado na quinta-feira, né? Mas eu tava com o meu pulmão danificado ainda. Muito danificado. Sim, dificuldade pra respirar. Muita, cara. Muita. E minha família lá fora, todo mundo preocupado e tal. E eu falei, meu Deus. E aí eu tive essa experiência na quinta-feira de madrugada. Eu orei por todo mundo lá, e levantei minha mão e tudo mais e tal. Na sexta-feira de manhã, eu recebo uma ligação de um pastor amigo meu, chorando assim. Ele ligou pra mim e falou, cara, eu tava orando por você e Deus falou comigo que você vai embora daqui, Deus vai virar uma chave na sua vida e tal. Eu falei, amém. Quando foi meio-dia, os médicos começaram a dar alta pros caras que estavam lá nessa ala comigo. E a médica chegou em mim com mais 2 médicos e falou comigo assim, olha, a gente não sabe o que aconteceu. A gente tirou um raio-x de você aqui enquanto você estava dormindo. Nós não sabemos o que houve, mas o seu pulmão tá 100%, pode ir embora para casa. E a gente tá te dando alta, pede seu pai para poder vir te buscar e tal. E aí, no mesmo dia eu fui para casa. E aí, quando eu cheguei na sala de casa, Deus falou comigo que eu não ia ficar lá.